Esta manhã vai ser um pouco diferente e acho que você vai entender o porquê hoje estamos na eclésia. E se você está se perguntando como é uma eclésia, bem, acho que você provavelmente vai ver isso hoje. Hoje vai ser muito diferente e eu te convido a simplesmente se concentrar, focar e deixar o Espírito Santo conduzir e guiar, porque é isso que desejamos. Mas hoje vai ser muito profético. Há momentos em que a eclésia do rei precisa tratar dos assuntos do reino e isso vai fazer parte da nossa manhã. Eu acredito que o Espírito Santo quer declarar uma visão nova para nós hoje. E nós temos falado sobre destino e propósito para os herdeiros, mas há um destino e propósito igualmente importante para o próprio centro da eclésia. Mas há momentos em que você precisa simplesmente fluir com o Espírito Santo de maneiras diferentes de um sermão ou ensino típico. Isso certamente será um ensino hoje. Vai nos ensinar, mas não é um ensino típico. É um entendimento profético, então saiba disso desde o início. E também é uma impartição, um tipo de tempo profético de impartição hoje, profecia hoje. É mais que palavras proféticas. Há uma unção que é transmitida além das palavras para uma pessoa, ou para a eclésia, ou para ambos. Há um manto disponível para ser colocado. Há um chamado do Espírito Santo para administrar a palavra, para vivê-la. É uma palavra que desafia uma pessoa, ou pessoas, ou a eclésia a receber o Espírito Santo. A ativação do reino de Cristo no reino terreno em um nível diferente. E é uma palavra que exige obediência, compromisso, fidelidade, fé e confiança para que ela se cumpra. É uma palavra que você deve agarrar e cuidar dela. Não é só uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção, embora também seja isso. É diretivo, é revelação estratégica, é esclarecimento para a visão do futuro. E eu acredito que isso faz parte do que esta manhã representa. Isso faz parte do que estamos sendo chamados a fazer. Então, ouça, né, além das palavras do profético hoje, e além disso, ao Espírito Santo. Ao que Ele está transmitindo uma unção que Ele está nos transmitindo. Na última terça-feira de manhã, quando eu estava saindo do consultório médico, recebi uma mensagem de texto do profeta Sam Brashfield. Ele mora em Bertram, Texas. E ele estava perguntando para fazer FaceTime comigo, dizendo que eu estava acordando às 2:30 da manhã, com uma palavra para você e para o Oasis. Sam é um profeta comprovado do Senhor, tem sido assim há décadas. Ele tem 84 anos agora e é muito gentil. Ele é um homem amoroso, mas muito ousado e intenso ao profetizar. Posso garantir isso. O profeta Sam já profetizou em muitos movimentos de Deus ao longo dos anos, até mesmo no movimento Voz da Cura, com Gordon Lindsay e outros. E o Espírito Santo o usou para trazer revelação por muitas décadas, movimentos de Deus ao longo das décadas que se passaram. Ele profetizou para muitos ministros que eu conheço pessoalmente e que você também conheceria, dando palavras do Senhor que avançaram muitos ministérios deles e impulsionaram seus chamados. Isso é igualmente verdadeiro com meu irmão Dutch e comigo também. Sam esteve aqui no Oasis há aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos, e eu não o vejo há cerca de 15 anos, talvez em uma conferência em Dallas, só de passagem. Mas houve 4 ou 5 vezes nas últimas 2 décadas que ele me ligou com uma palavra do Senhor dizendo: filho Timóteo, ou Timóteo, meu filho. Ele sempre me chamou de filho Timóteo.
Eu ouvi do Dutch e de outros apóstolos durante esse tempo que disseram: ei, Sam precisa falar com você. E claro, eu fiz isso acontecer, dei meu número de celular para ele. Mas ele profetizou nesse formato algumas vezes, mensagens muito poderosas. Bem, entrei no carro e respondi para ele que eu poderia fazer uma chamada de vídeo com ele em cerca de meia hora. E ele disse: ótimo, quero ver seu rosto. Ok. Frequentemente tenho esse problema. Então eu vim para o escritório e me preparei para fazer uma chamada de vídeo. E bem quando isso começou, Carol entrou no escritório. Eu queria que a Carol ouvisse o que fosse isso e me ajudasse a lembrar. E ela entrou no escritório bem na hora em que Sam apareceu e disse: Timothy, meu filho. E ele começou a profetizar. Foi muito forte, muito poderoso, muito intenso. E Carol começa a anotar as coisas o mais rápido que pode. Eu comecei a anotar também. Quando ele começa a receber uma palavra, é como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. É como um tiro de espingarda. Simplesmente vai. E pode durar bastante. Bem, não se passou nem um minuto dessa palavra e eu e Carol nos olhamos tipo, uau, uau. Não tem como ele saber o que está profetizando, a não ser que o Espírito Santo mostre para ele, não tem como. E ele começou a profetizar especificamente sobre o rio de Deus vindo para esta casa, o rio de Deus vindo agora. E ele começou a falar sobre a glória de Deus vindo para esta casa. E ele continuava dizendo: a glória da última casa está vindo agora. A glória da última casa, é a glória da última casa, é a glória da última casa. Prepare-se, filho, prepare-se, 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 Oásis, prepare-se. O rio de Deus está vindo para Middletown em nível de enchente. É um rio de glória. O rio da glória de Deus está vindo como um tsunami. O que ele não sabia e o que você provavelmente não sabe, porque acho que nunca falei sobre isso ou mencionei. Mas nós estamos no processo de escrever outro livro. Rachel e eu estamos coescrevendo outro livro. E Carol tem organizado o capítulo, feito a edição e as revisões, o que não é fácil, especialmente meus capítulos com a irmã dela, Maria e Caitlin. Já fizemos 7 ou 8 livros assim. Bem, no dia seguinte a essa palavra profética, nós estávamos nos reunindo juntos. Aquela equipe estava se reunindo para fazer os 2 últimos capítulos desse novo livro. O nome desse livro é Águas do Rio da Glória para Nadar. No dia seguinte, Carol e eu compartilhamos o ocorrido do dia anterior. No escritório com essa palavra profética, enquanto estávamos nos reunindo para fazer os 2 últimos capítulos. E, claro, isso confirmou muito o que estava neste livro. Só para sua informação. Eu nem queria fazer o livro, não me sentia bem, não queria fazer. Mesmo assim, conseguiram me fazer assinar o contrato. Estou fazendo e até perguntam, sobre o que é esse livro? E então, quando começamos, foi tipo, esse é o Senhor. Bem, sabendo que muitos de vocês não saberiam quem é Sam e sabendo que eu precisava compartilhar isso com vocês hoje, eu liguei para Sam e pedi para ele profetizar para vocês hoje. Por 10, 15 minutos, algo assim. Peça para ele profetizar hoje para vocês sobre isso. Ou para a nossa nação, o que você quiser, Sam. Mas essas pessoas eu quero que elas saibam quem você é. Ele faz parte da nossa herança que vocês não conheceriam.
E eu quero que aqueles que são membros da mídia conheçam este homem e nossos seguidores saibam quem ele é. Você faria isso? E ele disse, claro, eu farei isso. E ele pegou seu iPhone, profetizou uma palavra e me enviou. Entreguei para Dalton e pedi, faça acontecer. Então eu quero que vocês ouçam hoje o profeta Sam Brashfield. Depois Carol e eu vamos compartilhar algo com vocês. Depois Rachel vai compartilhar brevemente, preparar algumas coisas e nos conduzir a um momento de adoração. Porque lembrem-se, hoje precisamos terminar com adoração. Estamos em uma janela de 7 dias, como profetizou o profeta Chuck Pierce, e nós vamos chegar a isso. Então, eu vou ouvir o que o profeta Sam quer dizer para vocês, então nós vamos começar. Tudo bem, eu vou sentar ali, obrigado. Timóteo, esta é a palavra do Senhor, filho, aquela que você pediu para eu gravar e te dei outro dia. E eu quero compartilhar isso com a igreja hoje. Você me pediu para fazer isso e gravar. Então aqui está o que aconteceu. Foi há alguns dias, às 2:30 da manhã, o que não é raro para mim. Ouvir a voz do Senhor, levantar e orar em espírito, conforme Ele quiser para mim. Mas ele disse, tenho uma palavra para Timóteo em Middletown, Ohio, na igreja Oasis. Perguntei, ok, Senhor, o que está dizendo? Instantaneamente, ele me levou anos atrás, quando frequentamos sua igreja, e você nos convidou para falar. Foi numa quarta-feira à noite. E quando começamos o culto e o poder de Deus, quando a glória de Deus começou a entrar, e uma nuvem de fumaça encheu todo o auditório, foi algo incrível. Ela foi se acumulando até se tornar uma nuvem por todo o auditório. No palco, eles o trouxeram, eram cerca de 8 a 11 homens, não lembro o número exato. O poder de Deus atingiu todos aqueles anciãos ou líderes, ou seja lá o que fossem, e o poder de Deus os atingiu. Eles caíram no espírito. E eu olhei para o órgão ali no banco. Querida mãe, e o poder de Deus a atingiu, e ela caiu e ficou deitada no chão. E então desceu e eles começaram a vir. O auditório se encheu ao redor do altar com jovens. E o poder de Deus estava se movendo e a glória do Senhor estava lá. E foi depois do culto. Demorou um bom tempo até aquela nuvem se dissipar e o Senhor me lembrou. Isso era o que ele chama de glória anterior e ele diz, agora mesmo Ageu está se cumprindo a glória da última casa. Estou sacudindo tudo na criação que pode ser abalado, religiões, governos e nações. E ele diz, minha glória está vindo e ela vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. E ele diz, eu escolhi você para receber a glória, ele disse. Na verdade, ele disse, é o rio de Deus que está vindo, esse é o rio de Deus. E ele me lembrou do Salmo 46, verso 4. Ele disse, o rio de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando ele afirma que os Salmos 2, 24 e 110 convergem para receber o Rei da Glória na terra, cita o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, portas antigas. O Senhor é dono da terra, de tudo e todos que nela habitam, ele diz. Somos as portas antigas que se erguem e o recebem com louvores, habitando ali. Ele disse em Apocalipse 22, 2.1 a 2, lá está o rio. Estamos no meio da Broadway, no meio da cidade da Nova Jerusalém, Middletown. Ele disse, ali está a árvore da vida de cada lado do rio que flui do trono de Deus. E a água pura está descendo, ele disse, este é o meu rio que vai vir e inundar as nações. E então ele me levou a Ezequiel 47, do versículo 2 ao 12, onde ele disse, dos 4 cantos do templo, ele diz, eu comecei a ver a água fluir. E era até os tornozelos, depois subiu até os joelhos, depois disse até o peito. E então ele disse, eu olhei e eram águas largas demais para atravessar, águas muito distantes para ir para o outro lado. Tive que voltar para a margem, isso é um oceano. E o Senhor me lembrou, você não sabe disso?
Eu disse que vai chegar um tempo em que a glória do Senhor encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E ele diz que está me chamando para mais uma vez receber, mas desta vez isso vai se espalhar, o rio de Deus vai se espalhar. E ele disse, agora é a hora. Mas eu estou vindo para a América, estou vindo para o alvo, estou vindo para o centro da América, estou vindo para Middletown, Ohio. Você continua enfatizando o meio. Ele me mostrou há algumas semanas em Oklahoma e disse, eles estão em Oklahoma City. Midwest City é o ponto de cruzamento entre a I-40, a rodovia interestadual 40, e a I-35. Ele disse, anos atrás recebemos uma palavra do Senhor de que ele viria e subiria toda a I-35, uma estrada de santidade. De El Paso, Laço, El Paso e Laredo, e Austin, todos eles, e San Antônio não lamentarão mais. A região de Dallas-Fort Worth, o Metroplex, sediou o 48º avivamento, e todos os Gordon Lindsay e tudo o que aconteceu naquele grande despertar, e o Espírito Santo se moveu. Vai chegar em Dallas-Fort Worth e depois subir até Duluth, Minnesota. E então ele disse, a I-40 vai atravessar. Ele disse, você não sabe que há o rio de Deus e a glória de Deus será vista por todos. Então ele colocou na mira. E ele diz Middletown e ele diz Ohio. E eu perguntei, e sobre Ohio? Ele respondeu, você não sabe o que significa Ohio? E eu disse, não senhor. Então fui pesquisar no Google. Visão geral da inteligência artificial. Ohio significa grande rio em inglês, vindo dos iroqueses e da nação Sinca, os nativos americanos que deram nome ao rio Ohio. E eu disse, uau, isso não é coincidência. Ele disse, não, porque estou vindo para a sua plataforma novamente, como fiz antes, mas desta vez, a glória está agora dentro da nuvem. Não sei como ele vem, mas me lembrou e disse, você não sabe? Em Brownsville, lá no Dia dos Pais, anos atrás, eles celebraram aqui. Já faz vários anos que isso aconteceu. O rio de Deus começou a transbordar e eles caíram de joelhos. Eles se renderam às correntes e fluíram. Por 5 anos a glória de Deus veio, e Estevão, o evangelista, e o irmão Kilpatrick foi o anfitrião. Milhões foram tocados pelo poder de Deus, salvos, curados e libertos. Levamos um grupo e sentimos a unção, retornamos com isso para Liberty Hill, Texas, perto de Austin. O rio de Deus começou a fluir ali na nossa igreja e no rio, dava para sentir a correnteza. E uma mulher com câncer em estágio avançado entrou ali e ficou por um momento e caiu no chão. Voltou e o médico confirmou, está totalmente curada. Havia uma mulher ali em pé com um bócio e o Senhor disse, estou curando o bócio, e ela estava em pé no rio e ele desapareceu. Já vimos isso nas reuniões do velho Roberts. A glória de Deus em Dallas, Fort Worth e simplesmente centenas de pessoas na renovação carismática quando o rio de Deus começou a fluir. O Senhor diz que estou restaurando o tabernáculo de Davi que precisa ser. Estou vindo para o seu oásis, é um lugar de regar. Ah, sim, você nomeou bem oásis. 12 fontes, unção apostólica e profética, sairiam do deserto. Eles vêm sedentos e famintos pela glória de Deus. E o tabernáculo restaurado de Davi e sua equipe de louvor ouvem a palavra do Senhor, os 5 PS do tabernáculo restaurado de Davi. Louvor, profecia, presença, poder e perdão. Quando você entra e começa a louvar o Senhor, entra por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. O espírito de profecia vai vir sobre você. E então ele diz, a glória, a presença virão e então o poder. Não se pode separar a glória e o poder do reino que virá, e quanto ao perdão, ele afirmou que haverá pecados perdoados. Prepare-se para os pródigos virem de todas as direções. E ele diz, a glória do Senhor vai encher aquela casa. E ele disse, eu uso Oklahoma como um ponto de referência e enviei a I-40, I-35. E ele diz, existem 4 ministérios que estou levantando novamente que vão cruzar a América. Você vai ver isso. O número 1 é a ORU, Oral Roberts, o avivamento da cura, e você vai ver grandes curas como nunca viu antes, milagrosas. Sei que você está tendo reuniões, mas isso será inacreditável, sinais, maravilhas e milagres. E ele disse, estou levantando Dad Hagen Rema, que é o ministério da fé de crer em Deus por coisas extraordinárias.
O dom da fé vai chegar. E então ele disse, é T.O. Osborne, ou que o evangelismo profético, os sinais e maravilhas, os milagres e a colheita vão acontecer. E por fim, Papai Hammond, Bill Hammond, Bispo Hammond fez 91 anos. E essa é a unção apostólica e profética que está vindo. E a Bíblia diz, quando o leão ruge, quem não temerá? Quando o soberano fala, quem não profetiza? Ele disse, prepare-se, Middletown. Eu trouxe isso à tona e nem estava preparado, ele disse. Não é por coincidência que seu 50º aniversário, vice-presidente dos Estados Unidos, J.P. Vance, cidade natal 50, o 50º vice-presidente, que significa jubileu, o jubileu está chegando para você. Pentecostes, derramamento, primeiros frutos, Deus quer esse grande avivamento. Eu estou indo para Ohio, a nação do Grande Rio, eu estou indo para Middletown, o ponto central do derramamento do Espírito Santo. Ele mostrou um mapa e disse, vou para Middletown, ao norte. Dayton, prepare-se. E você vai ter um encontro com o Espírito Santo, Cincinnati, Ohio. Deus vai agir lá de forma extraordinária. E ele diz, até mesmo em Columbus, Ohio, as coisas que aconteceram. Tudo será restaurado, eles virão pelas rodovias e chegarão. Ele diz que você está lá. A Ilha do Rei está ao seu lado. O Rei da Glória chega e diz que você faz parte do avivamento dos Apalaches. Seu estado começou com aquelas pessoas chegando, e os mineiros trabalhadores, e os operários do aço, e o avivamento dos Apalaches que aconteceu. Eles trouxeram o avivamento para o seu estado. E ele diz, eu vou agir novamente. Há alguns anos eu estava em Chattanooga, Tennessee, acordado às 2 da manhã, tomando a ceia, falando e adorando ao Senhor. Ele me mostrou 7. Um fogo começou, 7 tochas por todas as montanhas Apalaches e por toda aquela região. E então, na manhã seguinte, as notícias disseram, há literalmente 7 incêndios começando por toda essa região agora. Incêndios naturais. Primeiro o natural, depois o espiritual. Você faz parte disso, ele disse. Eu estou indo para o avivamento dos Apalaches, pessoal, isso é Ohio. Eu estou indo para Kentucky. Já está acontecendo em Kentucky, no Tennessee e depois na Geórgia. Tudo isso está descendo com os fogos do avivamento. O Espírito Santo afirmou, os 7 espíritos completos, tochas diante do meu trono. Agora os anjos estão pegando essas tochas do avivamento. Eles estão indo para o Ep Real e para as montanhas. Eles estão indo para onde os derramamentos acontecem, onde as pessoas vinham de centenas de quilômetros abatidas pelo Espírito de Deus. Eu vou me mover novamente. E anjos, ele disse, agora eu tenho 4 anjos posicionados nos 4 cantos de Ohio. Eles estão posicionados, eles estão lá e estão observando. E eles estão dizendo, agora eles estão trazendo outros que estão chegando com tochas. Eles vêm dizendo, vai, acenda um avivamento aqui, vá ali. Mas o primeiro derramamento, ele disse, eu estou indo agora para o oásis e eu vou acender um fogo de avivamento que será visto por todas as nações. Eu disse, Senhor, eu não quero dizer nada nem ser presunçoso sobre algo assim. Ele disse, isso não é ser presunçoso, isso é ser o que eu disse que vou fazer. Encontrei o oásis como um lugar de refrigério, onde eles podem vir e beber, mas o rio de Deus vai fluir dali e fazer com que as águas em todos os lugares sigam e formem afluentes. E ele diz, vai fluir como o rio Ohio, desaguando no Mississippi. E o que aconteceu com o Mississippi? Está descendo pelo Mississippi. E onde ele disse, você não sabe onde o Mississippi entra e sai e deságua? Ele disse, no Golfo da América, até que a glória de Deus encha toda a terra, como as águas cobrem o mar. Você foi escolhido para receber o Espírito Santo. Você foi escolhido para receber o rio de Deus. Filho Ezequiel, prepare-se, mergulhe. Eles vão mergulhar e sair curados e libertos, falando em línguas, enquanto a glória de Deus se move sobre você. Agora, Pai, em nome santo de Jesus,
Agora mesmo, Senhor, libera a glória, libera as ondas de inundação. Deixe a represa se romper, querido Deus, e que venha um tsunami. E, ó Senhor, tsunami movendo ondas da glória de Deus sobre Ohio, Middletown. Prepare-se, você está no meio do epicentro desse derramamento, no avivamento dos Apalaches, que vai inundar até o Golfo da América. Em nome de Jesus, selamos isso pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O rio de Deus chegou e não há nada na terra que possa detê-lo. Ele fluirá do oásis e satisfará os famintos e sedentos. Você não conhece Apocalipse? Quem tem sede, venha e beba. Do seu ventre fluirão rios de água viva. E ele falou do Espírito que está por vir. Este é o seu jubileu. Prepare-se para o poder de Pentecostes. Outro Azusa, outro Brownsville, outro Toronto, uma unção ainda maior do que você pode imaginar está chegando à sua casa. Prepare-se, minha equipe de louvor. Ouça a palavra do Senhor. Prepare-se para o tabernáculo de Davi, pois o derramamento do Espírito Santo está chegando. E quando você começar a louvá-lo, ele virá e habitará nos seus louvores. Então a palavra profética do Senhor fluirá com declarações e cânticos proféticos. E então a glória encherá a casa e o poder encherá a casa e um grande arrependimento virá. Esse será o tempo do fim, o grande avivamento da colheita, no qual você terá papel importante. Agora veja o grão no espírito, não tinha percebido antes. Ondas de grãos que estão prontas para serem colhidas. E Deus diz, eu te fiz uma foice afiada e você vai recolher a colheita. Rio de Deus de Middletown. Em nome de Jesus, eu te amo e estamos esperando grandes coisas ao ouvirmos os relatos do Senhor. Deus abençoe você, Timóteo, e toda a igreja, em nome de Jesus, sejam abençoados. Na noite anterior, Sam ligou para Timóteo. Na manhã seguinte, estávamos em casa e estávamos tendo uma conversa, como costumamos fazer, sobre muitas coisas, mas especialmente sobre cura. E eu tinha feito um comentário para Timóteo que eu estava simplesmente frustrada com a necessidade contínua dele de mais manifestação da cura dele. Já foi curado. Como você sabe, lidando com as consequências. Eu sabia que ele seguia em frente um passo de cada vez. Mas me frustrava que isso o impedisse de dormir e que ainda lutasse contra a dor. Estávamos conversando sobre isso e seu significado. E estávamos conversando sobre outras pessoas por quem estávamos orando, que precisavam de cura e do rompimento completo, que elas, você sabe, estavam esperando para se manifestar. Então, quando entramos no escritório do Tim, ou quando eu entrei enquanto o Tim estava em uma chamada de vídeo com ele, primeiro de tudo, as primeiras frases dele, pensei, ai meu Deus, devíamos ter gravado isso, mas eu não sabia como gravar a voz ou usar essas funções. Então eu só comecei a anotar tudo o que ele estava dizendo o mais rápido que eu conseguia. Mas eu continuava sendo tomada como estou agora pelo que o Espírito de Deus estava dizendo. E eu fiquei tão feliz quando o Tim ligou de volta para ele e pediu para ele fazer isso. Mas eu fiz anotar o que era apenas confirmação após confirmação, que primeiro falou sobre o rio, que claro, o Tim já mencionou. Estávamos terminando o livro, temos esta próxima semana para concluí-lo. Mas havia muita frustração na nossa pequena equipe do livro, porque a gente ficava tipo, sobre o que é isso? Quer dizer, sabíamos que tínhamos as mensagens, sabíamos que tínhamos a base. Mas enquanto estávamos sentadas ali ao redor da mesa, era tipo, qual é o conteúdo desse livro? O que ele deveria alcançar? Qual o propósito dele? Se ninguém escreve um livro só por escrever. E então já tinham acontecido conversas assim, e tinha até disse isso na nossa última reunião. Ele disse, eu não sei por que esse está sendo tão difícil. Nós realmente estávamos tendo dificuldades com isso, mas estava começando a se encaixar.
Então, Sam, você sabe, né? Estava profetizando. E de novo, Tim já te contou, Sam não fazia ideia. Ninguém realmente fez isso. Tim e Rachel estavam escrevendo esse livro. Anotei o que queria compartilhar hoje de manhã. Que ele disse naquela primeira conversa, na chamada de vídeo que confirmou. Primeiro ele fala do rio no livro, depois aborda outros assuntos. Ele disse que haveria águas para nadar. E novamente o livro tem muitas profecias e revelações, além de capítulos com títulos para o livro que surgiram nessa palavra profética. E isso, novamente, são essas coisas. Águas para nadar, rios puros de Deus derramados para a cura das nações e para avivamentos de cura individuais. Não apenas encontros de cúpula, que foram ótimos, mas Tim e aquela equipe de apóstolos sempre souberam disso. Isso deveria ser um movimento, não só algo. Nos reuníamos aqui, muitos vinham receber oração, o que é ótimo, mas que isso se espalharia por toda a América e se espalharia para outras nações. E então ele mencionou que era um avivamento e que a cura em suas asas seria liberada. Ele mencionou o rio vindo para frente da igreja. Sempre que dizia rio, Tim, eu estava do outro lado da mesa e não via Sam. Fiquei tipo, ai meu Deus. Tudo, ele disse. Tsunami de glória, como ele disse, nuvens de glória. O rio vindo até a frente desta igreja, não raso até os tornozelos, mas cada vez mais alto, águas para nadar. Ele está abrindo as comportas para virem a Middletown, Ohio, como águas que você não consegue atravessar. E elas vão se espalhar por toda parte, como ele descreveu. Ele está abrindo as comportas para virem a Middletown, Ohio, como águas intransponíveis. Ele falou sobre anjos sendo designados e posicionados ao redor de Ohio, algo que Tim e muitos já declaramos várias vezes. Ele comentou sobre os pródigos, como você lembra. E ele disse que eles viriam aqui e que Tim oraria e profetizaria sobre esses pródigos em seus destinos e em seus propósitos, que nessas últimas 3 ou 4 semanas o Tim tem ministrado sobre isso. Ficou tão evidente para nós o quanto é crucial que as pessoas descubram seu destino e propósito, e o que está dentro delas e o que elas deveriam estar fazendo. Recebemos tantos e-mails, telefonemas e até conversando com pessoas da congregação. Eles querem saber. Os mais jovens, a geração mais nova especialmente, quer saber, mas a geração mais velha também. Muitos estão perdidos e não sabem o que deveriam estar fazendo. Mas além de todas as confirmações sobre o livro, senti que era mais sobre receber o Rio da Glória aqui no Oásis. Devemos continuar preparando esta casa. Ele explicou que tudo acontece primeiro no natural e depois no espiritual. E eu pensei, aqui nós começamos esse processo natural de restauração, de renovação. Todas as coisas que estamos nos preparando para fazer, que realmente vão começar para valer em janeiro. Mas o mais importante, o âmbito espiritual. E nós temos que nos preparar. Cada um de nós tem a responsabilidade de não entrar como espectador, mas sim como participante que nós trazemos, a glória. E a atmosfera já está permeada com a glória dele desde o momento em que entramos no santuário, até mesmo antes disso. Enquanto me preparava esta manhã, senti fortemente sobre declarar os portais abertos. Há um portal aberto sobre este lugar e é um lugar onde os anjos sobem e descem. O que virá será mais glorioso que o passado, disse o Senhor. Então queremos fazer isso, queremos buscar isso, queremos orar por isso. Ele falou outras coisas na primeira ligação. O rio Ohio vai transbordar e será um sinal de que o rio de Deus virá. Dayton, Cincinnati, Columbus e outros. Ele disse, está vindo para esta casa, prepare-se. Estou abrindo as comportas para virem até Middletown, Ohio, e vamos inundar sua casa com novos níveis. Ele comentou sobre novas músicas surgindo e que a equipe de louvor muitas vezes subiria para liderar sem saber o que os atingiu. Porque é a glória do Senhor, ele disse. Ohio era um estado ovelha para a minha glória, e a glória estava chegando. Altares cheios, Timóteo, você verá isso pessoalmente. E ele continuava dizendo essa frase, o grande rio de Deus. Então eu só quero dizer, falando por mim mesma, e oro para que esteja no seu coração também, porque eu desejo muito que todos vocês experimentem o mesmo. Que nós recebamos isso, que recebamos essa palavra e que o nosso decreto seja, Senhor, que o peso da tua glória nos cubra. Que o peso da tua glória nos cubra.
não de vez em quando, mas toda vez que entrarmos por essas portas, Senhor, que o peso da tua glória nos cubra em nome de Jesus. Uau! Isso foi bom. Deixa-me te dar alguns pontos principais. Carol fez um excelente trabalho ao descrever isso. Alguns pontos que quero enfatizar além disso. Ele começou dizendo maior glória, maior glória, maior glória. Mas ele profetizou isso e ela preparou uma pequena conversa na noite anterior. Mas ele profetizou: você não está indo para o pôr do sol, você está indo para o nascer do sol. O Filho da Justiça se levanta trazendo cura em suas asas. Grandes milagres e curas extraordinárias estão chegando no Rio da Glória, está chegando ao oásis. E isso pessoal, mas é pertinente, ele mencionou, mas ele me lembrou então de outro sonho que ele teve. Esse sonho ocorreu às 2:30 da manhã passada. Mas enquanto ele compartilhava isso conosco no escritório, profetizando, ele começou a me lembrar de outro sonho. E ele disse: seu pai veio até mim em um sonho, vindo da nuvem de testemunhas, e ele veio até mim nesse sonho. E ele disse: diga aos meus 2 filhos, eles devem atuar no ministério de cura de sua herança. Bem, nós começamos a fazer isso, como você sabe, nas cúpulas de cura. E meu pai fez parte do ministério de cura junto com Oral Roberts, Gordon Lindsay, Tina L. Osborne e outros. Devemos administrar de alguma forma conforme o Espírito Santo conduz e ativa um movimento de cura, como foi visto em meados dos anos 1900. E vamos administrar isso da melhor forma que soubermos. Mas um avivamento de cura está fluindo pelo Rio da Glória. A casa dele faz parte disso, faz parte disso. E também o posicionamento dos anjos, como eu disse na semana passada sobre Mahanium. Os anjos podem ocupar lugares, e este é um desses lugares. Eu já vi muitos acampamentos de anjos ao nosso redor. E nós fomos aos condados, oramos, liberamos e ativamos anjos nesses condados. E sim, eles estão se movendo. E sim, os pródigos estão voltando. E sim, eu vou impor as mãos sobre eles e profetizar. Mas ele também disse que quando eles vierem e você profetizar sobre eles, então envie-os. Envie-os para a nação, envie-os para o mundo, porque eles vão carregar a tocha do avivamento. E os anjos estão animados para participar com você nisso, diz o Senhor. Middletown, eu escolhi você para ser um lugar que recebe a minha glória, a glória da última casa, a glória da última casa. E claro, ele disse para a equipe de louvor, novas canções. Bem, ele perguntou, ele disse: a líder de louvor é sua filha? Respondi, sim, Raquel. E ele começou a profetizar novas canções, canções de glória, canções do Rio. A glória virá durante o louvor e essa equipe de louvor deve entrar pronta para receber a glória de Deus.
não se preparar quando chegarem aqui, mas já entrar prontos. E enquanto o louvor acontece, as pessoas virão aos altares e ficarão na glória. Elas virão e serão curadas na glória. Elas virão para receber o rio de Deus fluindo no altar. E muitos de outros estados e nações virão para serem renovados. O rio de Deus veio para a frente da igreja. Pronto, estou abrindo as comportas. Prepare-se, Middletown. A última glória chegou. Vou pedir para Raquel ir para a equipe de louvor, como você preferir, Raquel. A glória está vindo agora. Um rio puro de Deus para a cura das nações agora. Mesmo enquanto ele estava falando, eu pensava, como isso vai acontecer, meu Deus? Ele profetizou isso. Não se preocupe em como, apenas deixe acontecer. Eu fiquei tipo, tá bom. Então, isso é muito tempo precioso para nós. Um tempo de visão, mas deve ser um tempo em que a recebemos, ativamos e escolhemos administrá-la. E posso te dizer, quanto a mim e a nossa casa, nós vamos administrar isso, nós vamos administrar isso. Ele não nos trouxe até aqui para simplesmente dizer, olha, eles conseguiram. Não, estamos indo para algo.